Eu tinha prometido a mim mesmo que eu nunca mais ia fazer um vídeo de Ben 10, mas cá estou eu, não é mesmo? Bem, eu não queria ter minha imagem relacionada aos fãs de Ben 10 do Brasil, porque a maioria é uma criançada insuportável. E pode parecer exagero isso que eu tô falando, porque eu só tenho 2 vídeos de Ben 10 aqui no canal. Um deles eu até que gosto, por mais que eu ache que ele esteja bem incompleto e com uma narração meio memes. Eu ainda gosto desse vídeo. Mas agora, esse outro vídeo eu simplesmente desprezo. Tudo nesse vídeo é horrível. A edição, a narração, o áudio é tenebroso. Fora que esse vídeo é a maior enrolação, porque não tinha a menor necessidade desse vídeo ter mais de 1 hora. E eu só não falo que o roteiro desse vídeo é ruim, porque nem roteiro ele tem. Enfim, eu só queria desabafar isso com vocês. E pro pessoal que chegou no meu canal por causa desse vídeo, eu só queria falar pra você dar uma chance pros outros vídeos, porque eu garanto que você vai gostar. Enfim, cá estou eu pra falar mal de desenho infantil novamente. Só que dessa vez vai ser um pouquinho difícil, porque ao contrário do vídeo do Lorax e do Galinho Chicken Little, que são filmes que eu nunca gostei mesmo quando eu era criança, Ben 10 Supremacia Alienígena foi por muito tempo meu desenho favorito. Porque convenhamos que Ben 10 quase nunca foi um desenho de grandes histórias, e a maioria da criançada só assistia porque só queria ver o Enormossauro em ação. E vamos concordar que Ben 10 Supremacia Alienígena é exatamente isso, só que na sua mais pura forma. Mas ok, pra eu vir aqui e assumir que Ben 10 Supremacia Alienígena é a pior série de Ben 10, eu obviamente vou ter que comparar com as outras séries, não é mesmo? Então, de forma resumida, Ben 10 clássico é muito bom. Ele foi um grande marco para Cartoon e para toda uma geração. E ele meio que revolucionou os desenhos de ação, porque eles estavam meio que monopolizados pelos super-heróis. Fora que a direção de arte é simplesmente fantástica. Por mais que eu não goste muito do jeito que os humanos são desenhados aqui, o art style é simplesmente fantástico, principalmente quanto aos aliens e aos monstros. O Thomas Perkins manda bem demais. Só que por mais que eu goste bastante do Ben 10 clássico, ele ainda é cheio de problemas, e muitos problemas. Pra começar, que Ben 10 tem um conceito simplesmente genial, mas que o desenho não sabe aproveitar. O Omnitrix é só um artifício pro Ben ter poder. Eu não vejo que o Ben tem alguma relação com o Omnitrix, ao contrário do Homem de Ferro, que tem relação com sua armadura, ao contrário da Kamala Khan, que tem relação com seus poderes de elasticidade. O Omnitrix é só mais um superpoder que não é utilizado em prol do subtexto. E ainda falando em subtexto, esse é um outro problema, porque quais são os temas do Ben 10 clássico? Você sabe? Nem eu. E eu vejo que tem muita gente que fala que é família, mas pra mim isso não faz o menor sentido, porque a galera que fala isso pega uma cena ou outra separada e finge que o desenho se resume a isso. E um outro problema é o próprio personagem do Ben e sua personalidade, mas isso ainda vai ser mais discutido ao longo do vídeo. Mas apesar disso, o Ben 10 clássico é um desenho muito bom e um grande marco para toda uma geração. Então nós temos Ben 10 Alien Force, que na minha opinião as 2 primeiras temporadas são muito superiores ao clássico, porque ao contrário do Ben 10 clássico, que o Ben começa de um jeito e termina exatamente do mesmo jeito que ele começou, aqui nós temos um Ben em constante evolução. E ao contrário da saga clássica, que nós não tínhamos um tema definido, aqui nós temos um tema que é preconceito? É, sim, até porque os personagens dos soberanos foram escritos para serem os mais babacas possíveis. E por mais que eu tenda a gostar mais de desenhos mais episódicos, eu acho que o tom mais linear desse desenho é algo que funciona muito bem e deixa a história bem redondinha, sabe? E até a 3ª temporada, que muitos odeiam, tem coisas interessantes, tipo, eu acho muito cômico o fato de que a Cartoon Network exigiu que o Ben voltasse a ter a sua personalidade infantil e imatura da série clássica, e os produtores foram lá e fizeram o personagem mais desprezível possível, só como resposta para Cartoon Network. Ou seja, se você acha ruim o fato do Ben ter regredido na 3ª temporada, saiba que a série é completamente autoconsciente disso. Tanto que no seu desfecho, o Ben reconhece as atitudes horríveis que ele estava tomando. Mas essa série está muito longe de ser perfeita. Esse desenho tem muitos erros grotescos. A animação é toda escura e travada. Esse é um desenho que não sabe aproveitar o fato dele mesmo ser um desenho, e mal faz uso das cores. Isso sem falar do traço, que é muito genérico. É sério, todos os personagens têm simplesmente o mesmo rosto, e parece que eles foram feitos em um gerador de avatar da internet. E olha que na pré-produção eles tinham vários designs simplesmente incríveis, que eles simplesmente só descartaram e valeu. E eu espero muito que eles tenham sido descartados por falta de orçamento, porque é simplesmente imperdoável eles terem descartado alguns visuais que são muito superiores à versão final. E são poucos os visuais que se salvam na versão final, tipo a Encantriz, que definitivamente nunca teve um design ruim. E eu ainda tenho que falar da 3ª temporada, não é mesmo? Eu sei que eu acabei de falar bem dela, mas aquilo foi uma das poucas coisas interessantes que eu tirei dessa série, porque a presença do Vilgax é simplesmente ridícula. Ele não tinha por que voltar. O fato do Ben ter ganhado dele foi só um reforço pro ego dele. Enfim, é um desenho com muitos problemas, mas que tinha muito potencial para ser uma das melhores séries de Ben 10. Mas não foi o que aconteceu, não é mesmo? Mas mesmo assim, é um desenho muito bom. Agora nós temos que falar do que, na minha opinião,
é um dos melhores desenhos já feitos, Ben 10 Omniverse. Bem, eu não vou me estender muito aqui porque eu já tenho um vídeo de meia hora falando desse desenho. Então se você costuma reclamar do traço, saiba que você tá errado. Você com certeza não acha esse traço feio ou esse traço feio e muito menos esse traço feio. Então por que você acha o de Ben 10 Omniverse feio? Quanto aos retcons, você com certeza nunca reclamou de nenhum retcon de Alien Force, não é mesmo? Nem de Supremacia. E os retcons de Omniverse não descaracterizam a história, nem destroem nenhuma mensagem das séries anteriores, porque essas mensagens já foram passadas. Os produtores já conseguiram contar a história que eles queriam. Então pouco interessa o que é canon ou não, porque isso só limita o quanto uma história consegue se desenvolver. E na minha opinião, um dos maiores erros de Omniverse foi eles não terem consertado o que fizeram com a Gwen, porque na moral, esse negócio de tudo tem que ter relação com tecnologia alienígena em Ben 10 é simplesmente ridículo pra mim. E ao contrário das séries anteriores, que só as duas primeiras de Alien Force, que nós temos um Ben minimamente humano, aqui nós temos um retorno de um Ben que consegue se provar uma pessoa decente, porque aqui toda ação que ele faz tem uma consequência. Aqui ele não age só com arrogância, ele tem sim seus momentos de arrogância, mas ele também tem seus vários momentos de humildade e autoconhecimento. Enfim, eu futuramente pretendo fazer um remake do meu vídeo de Ben 10 Omniverse. Então tá, dito isso, eu acho que eu já posso começar a falar mal do desenho, não é mesmo? Então se eu vou voltar a falar de Ben 10 desse canal, eu tenho que estar trajado pra isso. Isso que eu chamo de upgrade. Então, para não ser injusto com o desenho e só esculachar ele durante o vídeo, eu vou falar aqui coisas que eu gosto nesse desenho. Então, para começar, eu acho que Ben 10 Supremacia Alienígena é a série com um tema melhor definido, porque ao contrário das outras séries que você tem que fazer um esforço desgraçado para descobrir do que se trata a cena, aqui fica bem explícito que o tema é corrupção por parte do poder. Porque todo mundo aqui surta por causa de poder. O Kevin surta, o Agregor surta, o Vilgax surta, a Gwen surta, o próprio Ben surta por causa de poder. E ainda falando nisso, ao longo do vídeo vocês vão ver que eu não gosto muito dos vilões de Supremacia Alienígena. Porém eu acho que Ben 10 Supremacia Alienígena tem um vilão que é muito bom e que quase ninguém fala. Que não é o Agregor, não é o Vilgax, não é o Diagon, e sim o próprio Ben, porque ao longo do desenho, o Ben tem as atitudes mais questionáveis possíveis. Ele trai sua namorada, ele quase que mata seu amigo, e ele quase que brinca de ser Deus no final do desenho. Ou seja, ele não é um bom exemplo de herói aqui, muito pelo contrário. E é isso, pronto, eu elogiei o desenho. Então vamos começar do começo mesmo, da abertura. Para começar, que eles tiveram o trabalho de fazer o redesign dos aliens clássicos, mas não utilizaram nem metade deles. A abertura do Ben 10 clássico é icônica de tantos jeitos que eu não consigo nem descrever em palavras. Sério, aquela música toda épica, aqueles aliens que ficam aparecendo de forma estática na abertura, é simplesmente incrível, cara. É sério, a abertura do clássico é top 10 melhores aberturas da Cartoon Network. E a abertura de Ben 10 Alien Force, que é simplesmente incrível. Aquela música é muito boa. E a própria estética da abertura, dos aliens todos parados lá, só transitando entre eles, é muito legal essa estética, cara. E o que deixava mais legal era o mistério do Alien X, porque o Alien X nem aparecia na abertura, o que aparecia era sua silhueta por alguns breves instantes. E a música também é muito boa, cara, é sério, eu queria que essa música tivesse sido utilizada em mais momentos do desenho, além da abertura. Aí chega a Supremacia Alienígena, que a abertura não tem nenhuma música interessante, é sério, Ben 10 Supremacia Alienígena é a série que tem o tema mais fraco de todas. E eu acho que a única coisa boa dessa abertura é que ela me ajudou a decorar o nome de todos os aliens, porque quando eu era criança eu ficava tentando repetir o nome de todos os aliens que apareciam, assim como toda criança que assistia esse desenho. E logo no primeiro episódio, a identidade do Ben é revelada ao público. E ele não sabe lidar com isso no começo, mas ao longo do desenho a gente vê como que ele lida com a fama, não é mesmo? Mas esse primeiro episódio eu até que gosto dele, ele tem alguns momentos bem interessantes, tipo esse daí que o filme do Homem-Aranha plagiou na cara dura. E bem, Ben 10 Supremacia Alienígena é dividido em arcos. Arco do Agregor e dos Aliens de Andrômeda, Arco do Kevin Supremo, Arco dos Cavaleiros Eternos e do Diagon. Enfim, esses são os três principais. Quanto ao arco do Agregor e dos Aliens de Andrômeda, eu gosto de algumas coisas nesse arco, por exemplo, o clima de tensão que tem. Cada final de episódio revela uma informação que os protagonistas não sabem, e isso só deixa a atmosfera desse arco mais tensa. E os Aliens de Andrômeda são uma ótima adição pro Super Omnitrix, eu gosto bastante deles, tanto que o NRG e o Arthropod são meus aliens favoritos, por mais que o Arthropod não seja Alien de Andrômeda, né? E os elogios param por aqui, por causa que esse arco é voltado principalmente em cima do Agregor, e o Agregor não é um bom vilão. Qual que é a motivação da Agregor? Absorver os aliens de Andrômeda para assim ele conseguir ir pro centro da criação e assim ele ia conseguir absorver o bebê Alien X e ter o poder de um sapiens celestial. Mas por quê? Por que ele quer tanto poder assim?
Você sabe? Nem eu. E tudo bem, nem todos os vilões precisam de uma grande motivação. Tem alguns vilões que são só mal porque sim e são muito bons. Por exemplo, o Duende Verde, a Rainha Má, o Juiz Frollo, o Coringa, o Joker, o Palhaço, o próprio Vilgax em Ben 10 Omniverse. Mas aí que tá, esses são vilões que foram escritos para serem pura maldade. Você não espera nada além disso deles. Eles foram escritos para serem só o mal encarnado mesmo e valeu. E é isso o que torna eles bons vilões. Mas ao contrário do Agregor, que ele foi escrito para ter toda uma trama de osmosiano lá que nunca fica bem explicada no desenho e só fica um vilão confuso mesmo. E o único motivo lógico pelo qual o Agregor tinha de absorver o bebê Sapiens Celestial é que isso ia servir como desculpa para o Kevin poder absorver o Super Omnitrix e voltar a ser um vilão. Ou seja, o Agregor é basicamente um vilão que serve de degrau para desenvolver outro vilão. Então o Agregor é basicamente um artifício narrativo para o Kevin voltar a ser um vilão e só isso. Agora nós temos o arco do Kevin Supremo, que eu creio que isso tenha sido uma exigência da Cartoon para que os espectadores da saga clássica voltassem a assistir, o que na minha opinião é um grande desperdício, porque eu nunca fui muito fã do Kevin da saga clássica e Ben 10 Alien Force só tornou o Kevin um personagem melhor, porque ao contrário da saga clássica que o Kevin era só um psicopata porque eu não sei, nas séries seguintes ele é um personagem com frases épicas. E bem, esse arco também foi uma tentativa deles darem mais profundidade pro personagem do Kevin, e até que eles conseguem. Esse é um arco bem competente quanto a isso, porque na minha opinião esse é um arco bem cinza, eu diria. Ninguém aqui realmente é bem e mal, todos os protagonistas têm ações questionáveis, mas que fazem sentido. Menos o Ben. Mas eu confesso que eu não gosto nem um pouco da conclusão desse arco, porque basicamente o Ben tá poucas ideias aqui, ele quer só matar o Kevin e valeu. O que mostra uma grande regressão do personagem, porque olha como o Ben da saga clássica reagia quando o Kevin vacilava, e olha como que o Ben de Supremacia Alienígena reage. Volta aqui pra lutar, Tennyson. Eu ainda não acabei com você. Mas eu acabei com você. Você não vale a pena. Nunca valeu. Vou tentar ser o mais rápido e indolor possível. Vem! Sônico! Você tá entendendo? O Ben da saga clássica, que é o moleque mais desprezível do mundo, consegue ser mais responsável que o Ben de Supremacia Alienígena. Mas ok, pelo menos aqui a gente pode usar a desculpa do subtexto de poder que corrompe, não é mesmo? Então se o desenho tava tomando esse rumo, seria de se esperar que o Ben matasse o Kevin, depois ele perceberia a grande burrada que ele fez e no final ele iria refletir: caramba, eu achava que meu amigo tinha virado um monstro, mas o monstro na verdade era eu. Mas não, aqui a Gwen chega de última hora e fala: Ben, mas tá errado. Daí o Ben fala: nossa, é mesmo. Daí o Kevin loiro lá, que eu me recuso a chamar de Cooper, que é dublado pelo Chris Pratt, vai lá, cura o Kevin e pronto, nós temos um baita final feliz. Pelo menos agora, com a volta do Kevin humano, nós temos o retorno do melhor personagem. E agora nós temos o arco dos Cavaleiros Eternos /Diagon, que na minha opinião é o melhor de todos, mas que mesmo assim ele tem uma conclusão meio meme, assim como todos os outros arcos de Supremacia Alienígena, não é mesmo? E aqui nós acompanhamos o que são os Cavaleiros Eternos no seu momento de ascensão. Aqui eles começam a seguir fortemente a sua ideologia de não tolerar nenhum alienígena na Terra, o que é um claro subtexto para a política de anti-imigrantes que é muito forte nos Estados Unidos, e esse subtexto é muito bem trabalhado em Supremacia Alienígena. Isso foi uma das melhores adições que o Dwayne McDuffie fez em Ben 10. E tá aí mais um ponto positivo para Ben 10 Supremacia Alienígena que eu não tinha falado no começo do vídeo. Então o negócio é o seguinte: vocês vão libertar os prisioneiros, vão rastejar de volta pro buraco de onde saíram e também vão parar de caçar alienígenas. Porque senão, eu garanto que vocês vão se arrepender pelo resto das suas vidas curtas. E ao longo desse arco nós vemos como os Cavaleiros Eternos estão mais fortes do que nunca, porque todas as facções se reuniram para se tornar uma só, o líder milenar deles, o Sir George, está de volta, e eles estão com o arsenal de tecnologia alienígena que eles nunca tiveram antes. Ou seja, aqui eles estão mais poderosos do que nunca. E o objetivo dos Cavaleiros Eternos era impedir os esotéricos de quebrar o selo do Diagon, que ia trazer uma utopia muito louca pra Terra. Inclusive, tudo é muito frenético nesse arco, porque tu pisca e o Vilgax vira um arauto do Diagon, a população mundial é transformada em esotéricos, e quando tu vê o Ben tá transformado no Gigante Supremo lutando contra o Diagon, cara. Ou seja, é basicamente Ultraman versus o Cthulhu, cara.
cara. É sério, é simplesmente sensacional. Por mais que o design do Gigante Supremo seja bem ruim, é sério, essa cena é muito boa. Mas nem tudo é perfeito, não é mesmo? Obviamente o confronto final não ia ser o Ben versus o Diagon, e sim o Ben contra o Vilgax. Porque não é uma conclusão de série de Ben 10 se o Vilgax não tiver envolvido. Até Ben 10 Omniverse tem isso. E é simplesmente ridículo a forma que o Vilgax derrota o Diagon, porque ele só absorve o Diagon e valeu. Se fosse assim, não era só o Ben ter se transformado no Cornático e absorvido ele? Ah, mas pelo menos a gente vai ter uma baita batalha épica do Ben contra o Vilgax, não é mesmo? Ele vai usar vários aliens ao mesmo tempo com a Ascalon e vai ser muito épico. Não, o Ben só dá uma espadada no Vilgax e valeu, cara. Nossa, na moral, esse final é muito horrível. Ben 10 Supremacia Alienígena tem a pior conclusão de todas. E olha que esse arco final do Diagon e dos Cavaleiros Eternos é um dos melhores arcos de Ben 10, viu? Mas não, sempre tem que ter uma conclusão simplesmente horrível. Isso porque eu não citei o grande problema de animação e design que essa série tem. É sério, a maioria dos aliens aqui tem um design muito desinteressante. Olha o Friagem Supremo, ele é basicamente um recolor do Friagem normal. Ou o Gigante Supremo, que não muda quase nada do original. Para que essa série também não sabe usar as cores direito. Tá um pouquinho melhor em relação à força alienígena, mas mesmo assim, a maioria das cenas aqui continua à noite e valeu. E tipo, não é como se cena à noite fosse um problema. Olha por exemplo o Ben 10 Omniverse. Ben 10 Omniverse tem várias cenas à noite, mas essas cenas são muito bonitas porque sabe usar as cores a seu favor. Diferente daqui, que basicamente parece que eles só baixaram a opacidade do desenho e valeu. Mas apesar de tudo isso, eu ainda gosto de Ben 10 Supremacia Alienígena. Sim, pode parecer estranho porque eu só esculachei o desenho nesse vídeo, mas é tipo assim, eu já esculachei um montão de desenho nesse canal e muitos de vocês não gostaram porque são desenhos que vocês assistiram quando eram criança. Então eu tô fazendo a minha parte aqui e falando mal de um desenho que eu gosto bastante, tanto nos dias atuais quanto na minha infância. Porque apesar de eu gostar bastante do desenho, eu consigo assumir que ele não é um desenho bom. Enfim, se vocês gostaram do meu conteúdo, considere se inscrever. A maioria de vocês que me assistem não são inscritos no meu canal e eu preciso chegar a 1000 inscritos logo. Então se inscreve aí, por favor, e compartilhe o vídeo porque ajuda bastante. Então é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!